Mulher em Pauta. 3h38, nosso quadro da semana, Mulher em Pauta, com Thaís Cremasco, advogada. Primeiramente, doutora, bem-vinda mais uma vez e obrigada pela participação. Bom início de semana. Obrigada, gente. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre os temas das mulheres. Doutora, a gente começa falando sobre, infelizmente, mais um caso recente. Dessa vez a vítima foi uma mulher de 31 anos. Esse caso acabou acontecendo no sábado, no fim de semana. Ela foi atropelada e arrastada por mais de 1 quilômetro em São Paulo, ali na região da Zona Norte. E o agressor foi aí o ex-companheiro, né, dela, identificado como Douglas Alves da Silva, de 26 anos, que foi preso ontem, domingo. E essa vítima, a Tainara, ela passou por cirurgias e teve as pernas amputadas devido aí às extensões, né, das lesões. Vários vídeos, inclusive, repercutiram nas redes sociais, são imagens horríveis. Embora muitos veículos de comunicação, né, divulgaram a imagem ali já nublada, mas nas redes sociais isso é encontrado com muita facilidade. A gravidade dessa imagem, a brutalidade e a violência, né, doutora, em que essa mulher foi agredida no final de semana. Sim, as imagens são horríveis, né? E eu percebo que o sentimento que a gente tem é que parece que todas nós estamos naquela cena, né? Porque, veja, mostraram as imagens que antecediam a violência, então era uma discussão de um casal, né? Não passou disso. Só que quando você é mulher, e daí, Marco, eu chamo a atenção dos homens, porque você com certeza já brigou, já teve uma briga de casal, e é traumático, é ruim, mas nós mulheres, quando a gente tem uma briga, a gente pode acabar tendo as nossas 2 pernas amputadas. A gente pode acabar uma briga de casal sendo violentada. Então, a gente vive num país, numa realidade de mundo, onde uma briga de casal, para nós, muitas vezes termina com a nossa própria morte. Então, a questão de pensar, refletir sobre a violência contra a mulher, ela é urgente, né? Porque a gente não pode viver numa realidade onde uma discussão de ex pode acabar da forma que acabou, e a gente sabe que são 4 mulheres por dia que têm esse triste destino todos os dias no nosso país. Uhum. E aí, doutora, chama muita atenção porque, claro, né, são imagens horríveis e ele literalmente arrasta ela ali por boa parte, né, dessa região ali da Zona Norte. E a questão que entra, né, ali, ela estava ali inclusive cercada, ela estava se eu não me engano, que eu vi numa matéria, ela estava num bar. E ali numa discussão, ela vai ter praticamente a vida dela modificada daqui pra frente, essa jovem, 31 anos, porque ela teve as pernas amputadas. Ela é mãe também, então é uma situação triste, né? Mais uma situação muito triste. Sim, e a gente fala muito, né, sobre essa questão de aumento de penas, né, como o Brasil é um país que precisa levar mais a sério a questão das penas. Muitas pessoas falam que o Brasil é o país da impunidade, e daí, gente, eu trago a seguinte reflexão. O feminicídio, ou a tentativa de feminicídio, que ele vai responder por tentativa de feminicídio, na verdade, ele vai ser um dos crimes que é punido com as maiores penas, né? Uma das penas mais severas. Poxa, a Itália agora, então, determinou, né, a prisão perpétua, tem países que têm a pena de morte, mas a gente sabe que, para nossa realidade, esse crime, ele vai ter, sim, uma resposta de uma pena muito alta, mas nem isso impede que o agressor haja. Por isso que eu sempre trago essa reflexão, pessoal, não é simplesmente aumento de penas. Nós precisamos ter uma mudança de cultura, uma mudança de sociedade, e que os homens entendam que esse crime não pode compensar. Então, ainda que ele passe o resto da vida dele preso, a vida dela já vai ser modificada para sempre. Então, não basta só punir depois que acontece. E daí, eu vou provocar e já ligar com uma outra coisa que eu queria falar, que é essa questão do Thiago Schutz, claro, né, que também foi preso, mas foi solto na custódia, porque, diferente desse homem, o crime não foi tão violento quanto, mas daí ele tem lá 500 mil de seguidor que ele fica falando, propagando ódio contra as mulheres, né? Será que a gente não precisa prestar mais atenção nessas violências que são verbais? Será que a gente não tinha que prestar mais atenção
antes dos crimes acontecerem e a gente não ficar só adestrito depois que o crime acontece, eu acho que a provocação e a reflexão é essa. A gente precisa trabalhar muito mais na prevenção, porque depois que acontece, vidas já foram destruídas. Doutora, inclusive esse caso do Thiago, né, o influenciador digital, só para poder contextualizar para o nosso ouvinte, ele foi denunciado por violência doméstica no final de semana em Salto, aqui no interior de São Paulo. Ele foi levado para a delegacia, preso em flagrante, mas foi solto depois da audiência de custódia, né, audiência na justiça. E aí, claro que é um assunto que acabou repercutindo muito nas redes sociais, né, embora tivesse a denúncia, foi preso em flagrante. Na audiência de custódia, no dia seguinte, ele foi solto. Doutora, como é que é a lei perante a isso, né? Perante a denúncia, perante ele foi preso em flagrante. Tem vídeos, inclusive, que circulam nas redes sociais sobre esse caso, com áudio dessa vítima, né? Ali no momento da agressão. Mas perante a lei, né? Essa questão da situação dele ter sido solto logo depois da prisão em flagrante. Como é que funciona? É importante a gente enxergar essa situação do Thiago sobre o viés de que a prisão preventiva ela é uma exceção. Né? Foram analisados os antecedentes criminais, se ele tinha endereço, se é um homem a gente encontrar de forma fácil. Então, juridicamente falando, moralmente, enquanto mulher, e se eu fosse a vítima, obviamente eu gostaria que ele já ficasse preso do preventivo e continuasse. Mas, tecnicamente, não há elementos que seriam suficientes para manter a prisão preventiva dele, ao meu ver, né? Porque ele é um homem que traz uma periculosidade para essa vítima, mas nas medidas que o juiz entregou para ele, então você não pode se aproximar, ele deveria ter sido proibido de falar em redes sociais misoginias como ele fala. E isso não está dentro das determinações que o juiz colocou para ele, né? Então, eu acho que isso foi um erro da justiça. Ele deveria, sim, estar proibido de continuar com as violências misóginas que ele propaga na internet. Mas ele é um homem que certamente será punido. E essa história, muitas vezes, e daí que eu chamo a atenção, as pessoas falam, pô, ele já saiu no dia seguinte, tá vendo? A pessoa pode cometer aí violência contra a mulher e ele vai ser solto. Não é bem por aí, né? Não se animem, porque essa história ainda não acabou. Ele só foi solto da prisão preventiva, né? Mas ele vai ser condenado, ele vai ser processado, e que outras mulheres que também foram vítimas dele, porque eu tenho certeza que essa não é a única, foi uma tentativa de estupro, né? E também uma violência física contra essa mulher. Acho que outras mulheres devem ter passado por isso e não denunciado. Então que agora venham outras denúncias e ele tenha a punição que merece. Porque isso também é muito importante, né, doutora? Que tenha esse número de denúncias para ele é julgado perante outra... Muda, aliás, a questão do qual ele vai responder pelo número de vítimas. Com certeza, né? Tendo outras vítimas e outras mulheres levando outras narrativas, né? Não só tira essa ideia de que foi um crime isolado e único de um homem com bons antecedentes, trabalhador, com residência fixa, e vai para um homem que comete inúmeras violências, que com certeza é um homem que tem o perfil e que defende tudo que ele defende nas redes sociais, é um homem que já cometeu essa violência com outras mulheres, né? E daí fica essa situação de zero surpresa, né? Um homem que é misógino, que faz violências verbais, também faz violências físicas, também faz violências para além das palavras. Então, que ele seja punido com o rigor da lei. Mas eu não achei errada essa primeira medida dele ter sido liberado na custódia, né? Na audiência de custódia. Tecnicamente, eu acho que teriam elementos muito frágeis para manter essa prisão. Doutora, a gente pontuou ali bem brevemente a questão do perfil. Esse tipo de situação, né? A gente fala sobre um homem que tem as redes sociais, tem muitos seguidores, e isso acaba ali chamando a atenção ainda mais diante dessa repercussão. Eles têm esse perfil, né? Situações como essa do Thiago, enfim, tantos outros Thiagos que a gente encontra e noticia. Eles têm um perfil para as mulheres agora que nos acompanham, né? Eles apresentam ali sinais. A gente está falando agora de questão de fala, né? Da agressão ali do diálogo. Eles apresentam mesmo um perfil muito semelhante um do outro? Bom, eu diria que todo homem e qualquer perfil
pode ser um perfil de homem que agride mulheres. Eu digo isso para te dizer que às vezes aquele homem que a gente apostaria, né, um homem que está lá lutando junto pela causa das mulheres, até esses homens, eles podem apresentar um perfil de violência, porque é uma coisa muito pessoal, né? Aquele homem que às vezes ele socialmente é ok, trabalha, não é um misógino de carteirinha, mas é um homem muito ciumento que acaba cometendo violências, ou que toma medicação, ou que bebe, acaba tendo um comportamento explosivo. Mas tem uma coisa que nunca falha: um homem que é violento nas palavras, um homem que é misógino, um homem que defende o ódio contra as mulheres, que é a misoginia, como bandeira, esse homem certamente vai ser um homem perigoso para a mulher. Ainda que ele não chegue a vias de fato, só as palavras que ele proclama já são suficientes para ofender a dignidade e a honra das mulheres. Então, eu diria que um homem que violenta mulheres não tem um perfil único, mas todo homem que defende o ódio contra as mulheres como uma pauta é um potencial violentador de mulheres. Doutora Thaís, a gente teve um caso lamentável sexta-feira lá no Rio de Janeiro também, né? Um homem que era funcionário da instituição, tinha sido afastado por questões de saúde mental, e ele chegou atirando lá, matou 2 funcionárias de um centro federal de educação tecnológica. Também nesse caso dá pra gente pensar o seguinte: ele foi em alvos que ele considerou, entre aspas, mais fáceis por serem mulheres? Com certeza. O que ele fala é que não aceitaria receber ordem de mulher, né? Ele não se sentia confortável em ter uma mulher superior e hierárquica. Então, traz também essa questão que a gente estava dizendo, né? Do ódio, da misoginia. E também, no final das contas, Michael, eu concordo com você, né? O homem que violenta mulheres, ele assim, inconscientemente ele entende que é um alvo mais fácil. A gente percebe muito isso quando vai para uma delegacia, a mulher às vezes fala: nossa, ele foi, me violentou, fez isso, aconteceu, mas na hora que chega a polícia ou na hora que ele senta perante uma autoridade, ele sossega, ele murcha, ele até muda a narrativa, né? Então, é verdade, sim, que existe também um perfil muito claro desses homens que às vezes são muito corajosos com aquela vítima, né? Ao ser confrontados por outros homens ou por uma autoridade, muda o perfil. Então, no final das contas, a mulher acaba sendo um alvo mais fácil, porque existe essa ideia de que a mulher é mais frágil, existe essa ideia de que a mulher vai aceitar melhor essa violência. Então, eles também se aproveitam do que a gente chama de características de gênero, que na verdade é só uma narrativa, né? Que existem aí mulheres que são rápidas, que são fortes, que sabem se defender, mas ele aproveitou esse momento, né? Imagina, no trabalho, como que uma mulher vai imaginar que vai ser alvejada num ambiente de trabalho, né? Então, eu acho que ele também contou com essa ideia, não só por causa do gênero, mas também pela situação tão inusitada, né? A mulher não tem paz em lugar nenhum, essa é a verdade. Inclusive no trabalho, né, doutora? A gente fala muito aqui sobre a violência doméstica, a violência dentro de casa, mas também a gente está tendo esse caso no ambiente de trabalho. Sim, e é verdade que as mulheres, né, tem uma pesquisa que fala que 1 em cada 3 mulheres já se sentiram violentadas moralmente no ambiente do trabalho. Eu imagino que seja muito mais do que isso. Acho que muitas mulheres não percebem os primeiros sinais. Então, o que são os primeiros sinais de violência no ambiente laboral? Aquele homem que desqualifica, que não aceita aquela mulher que dá uma ordem, aquele homem que desconsidera a opinião daquela mulher, ainda que ela esteja num grau superior ou no mesmo grau, mas isso é besteira, aquele homem que faz comentários sobre a vestimenta, sobre a aparência da mulher, tudo isso são formas de desvalorização das mulheres no ambiente laboral. Eu ouso dizer que os homens que cometem essas grandes violências já deram os primeiros sinais e muitas vezes a gente não percebeu, entendeu aquilo como natural, como normal, não levou para uma denúncia e daí vai escalando para uma situação pior, uma situação como essa, infelizmente. E o que fazer, doutora, num ambiente de trabalho em que a mulher identifique esses sinais que você falou de um homem ali, independentemente do cargo que ele tenha, né? Se ela é superior a ele ou acaba tendo o mesmo cargo, o que ela pode fazer ali numa situação como essa?
As grandes e médias corporações já têm canais de denúncias muito bem estruturados, às vezes até terceirizado para a pessoa sentir a vontade em fazer a denúncia. Então, existem canais internos e esses canais devem ser usados, ainda que a pessoa faça de forma sem se identificar, mas conte a história para que comecem a investigar esse agressor. Então, esses canais de denúncias para as empresas que apresentam é, sem dúvida, o melhor canal para que se comece a denunciar. Mas caso não exista um canal de denúncia organizado, é muito importante que a vítima relate por escrito, deixe documentado situações que vivenciou ao seu superior hierárquico direto, e às vezes o agressor é o próprio superior, então que leve para um outro superior mais alto ainda. Mas eu falo com segurança, gente, eu sei que às vezes é até repetitivo, mas as mulheres precisam quebrar o silêncio, né? Denunciar é o primeiro ato de coragem e é o primeiro ato para libertar mulheres dessas situações de violência, porque muitas vezes a gente acha que está cedo demais para denunciar, foi só uma brincadeira, foi só uma coisa, só que às vezes não chega, né? O tarde demais é a morte da mulher. Então, denunciem sempre no primeiro sinal e sempre por escrito para os superiores hierárquicos. E menos violência, zerar, infelizmente, é uma utopia, mas menos violência contra a mulher já seria um presente de aniversário. Está de aniversário hoje, doutora Thaís? Tô de aniversário, 4.3. Parabéns. Diretamente aqui de Chicago para vocês, comemorando. Não vim para comemorar o aniversário, vim para estudar, vim para trabalhar, mas também é um dia de comemoração e eu acho que é o meu presente que eu vou pedir. Com certeza, Marcos, se eu tivesse um superpoder e pudesse aí para o gênio da lâmpada pedir um presente, seria um mundo menos violento contra as mulheres. E é possível. Estou aqui num país que é os Estados Unidos, que tem um índice infinitamente menor que o nosso, então eu acredito que seja possível um mundo mais pacífico para nós mulheres. Com certeza, sim. Agradecendo ao doutor Cláudio Vieira, que lembrou a gente também que é aniversário da doutora Thaís. Felicidades, e a gente vai fazer a nossa parte, doutora Thaís, para que a violência contra a mulher diminua cada vez mais. Obrigada, Marcos. Você sabe que você me falou, ouvindo da sua voz, né? Tá correndo agora muitas conversas falando sobre isso, né? Sobre a necessidade que nós temos de que os homens nos ajudem, né? Todo homem, muitos homens são contra a violência contra as mulheres, mas poucos deles, de fato, chegam para um amigo e falam: cara, isso aí tá errado, não faz uma piada assim. Então a gente precisa do apoio de vocês e saber que podemos contar como homens como você, como o Dr. Cláudio, como outros tantos nessa luta é fundamental para que a gente não perca a esperança num final de semana que foi difícil ser mulher, né, Thalita? Fala Nossa, sério. doutora, infelizmente, muitas notícias ruins, né? Essa imagem da mulher sendo arrastada foi terrível, assim, é de embrulhar o estômago, realmente. É uma imagem que choca muito, e o extremo, né? A que nível, o que a mulher tem que passar, né? Acho que é mais uma situação ali que traz como exemplo a sociedade que a gente está vivendo, né? Sim, com certeza, mas que a gente consiga ter esperança, né, de que é possível um mundo diferente. Eu acredito que e eu acho que é o apoio de todo mundo e a gente, de fato, percebendo e denunciando nos primeiros sinais. E obrigada pelas lembranças aqui de aniversário, é um prazer estar aqui no Mulher em Pauta. Todo nosso prazer, doutora Thaís Cremasco, muito obrigado pela participação, até a semana que vem. Obrigada, gente, até a semana que vem. Até, doutora. Agora 3h56. Estúdio CBN. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir?